Vamos falar sobre uma das ideias mais poderosas de toda a filosofia ocidental. E o curioso é que ela está toda contida numa única pergunta. Uma pergunta de mais de 2000 anos que, olha, até hoje mexe com a gente. Pois é, essa pergunta é a grande provocação por trás da alegoria da caverna de Platão. É uma daquelas ideias que chegam e, sabe, te forçam a parar e pensar. Será que o mundo que eu vejo é um mundo real mesmo? E não vai pensando que isso é papo de filósofo antigo, coisa empoeirada, que nada. A influência dessa alegoria é, assim, gigantesca. Para você ter uma ideia, ela é a base de histórias supermodernas, como Matrix. Isso só mostra o quanto a ideia continua super atual, né? Beleza, então? Vamos mergulhar de cabeça nisso. Para a gente entender de verdade essa questão, a gente precisa primeiro entrar na caverna. A mesma caverna que Platão descreveu lá na sua obra-prima A República. Imagina só o cenário. A gente tem um grupo de prisioneiros que, desde que nasceram, estão acorrentados dentro de uma caverna. A única coisa que eles podem fazer é olhar para uma parede em branco na frente deles. Atrás tem uma fogueira, e entre a fogueira e eles, pessoas e objetos passam, projetando sombras naquela parede. Agora o ponto-chave é o seguinte: para esses prisioneiros, as sombras não são sombras, elas são a realidade. É a única coisa que eles conhecem. Só que aí, um dia, tudo muda. Um desses prisioneiros é libertado. Ele é forçado a se virar, a olhar para trás e a sair da caverna. E é exatamente nesse momento que a jornada filosófica começa de verdade. E olha, não é uma jornada fácil. É uma passagem bem dolorosa da escuridão da ignorância para a luz do conhecimento. Então, essa história toda do prisioneiro saindo da caverna não é só uma historinha, claro. É uma grande metáfora para a ideia central de Platão sobre a realidade, a ideia de que existem, na verdade, dois mundos bem diferentes. Essa divisão é o coração da filosofia dele, saca? De um lado, a gente tem um mundo dentro da caverna. Platão chama isso de mundo sensível. É o mundo que a gente percebe com os nossos 5 sentidos, o que a gente vê, ouve, toca. Para ele, esse mundo é igualzinho às sombras na parede. Uma cópia imperfeita que está sempre mudando. Do outro lado, tem o mundo fora da caverna. Esse é o mundo inteligível, o mundo das ideias, das formas. Esse sim seria o mundo real, eterno, perfeito, que não muda, e que a gente só consegue acessar com a nossa razão, com o pensamento. É como diz a frase, né? As coisas desfazem-se em pó e as ideias ficam. Pensa bem, o mundo físico é passageiro. Uma cadeira quebra, um corpo envelhece, mas a ideia de cadeira, a forma perfeita, o conceito ou a ideia de humanidade, isso é eterno. É exatamente essa diferença entre a sombra na parede e o objeto de verdade que está projetando aquela sombra. Certo, mas como é que se faz essa viagem? Como se sai do mundo das sombras e se chega no mundo da verdade? Bom, para Platão, o caminho não é nada fácil. É uma subida bem difícil, uma verdadeira ascensão da alma. Vamos voltar para o nosso prisioneiro. Imagina ele saindo da caverna pela primeira vez na vida. A luz do sol ia ser tão forte que ia doer, ia cegar ele por um tempo. É doloroso mesmo. E essa dor simboliza justamente o quão difícil é, sabe, largar as nossas crenças confortáveis, a nossa sombra quentinha para encarar a luz da verdade, do conhecimento de verdade. E aqui tem um detalhe muito interessante. Para Platão, essa jornada não é sobre aprender algo novo do zero. É sobre lembrar o que a nossa alma já sabe. O nome disso é anamnese. A ideia é que a nossa alma, que é imortal, já viveu lá no mundo das ideias antes de vir para cá. Então, todo o conhecimento verdadeiro já está dentro da gente. A vida aqui no mundo físico só serve para despertar essas memórias que estão dormindo. Ok, mas como a gente faz para lembrar? A ferramenta para isso, segundo Platão, é a dialética. Basicamente é um método de diálogo, de conversa filosófica bem rigorosa. Você pega duas ideias opostas e começa a debater, a examinar os argumentos. A ideia é ir eliminando as mentiras, as contradições, até chegar na verdade, na essência daquela ideia. É assim que se sobe do mundo da opinião para o mundo do conhecimento. E é nesse ponto que a filosofia do Platão ganha um contorno, digamos, mais político. Porque essa jornada para fora da caverna não serve só para o indivíduo, para a pessoa ficar mais sábia. Não, ela tem um propósito muito maior, um propósito para toda a sociedade.
O ponto crucial é esse, olha só. O prisioneiro que conseguiu sair, que viu a luz do sol e entendeu como a realidade funciona de verdade, ele não pode simplesmente curtir a vida lá fora e esquecer dos outros. Platão diz que essa pessoa, o filósofo, tem o dever de voltar para a escuridão da caverna. Para quê? Para ajudar a libertar os outros que ainda estão lá. E isso mesmo que eles não acreditem, que achem que ele ficou louco ou até que queiram machucá-lo. E essa ideia do dever de voltar nos leva direto para a visão dele de uma sociedade ideal, a famosa república. Platão pensava que a cidade perfeita devia ser um espelho da alma humana, que para ele também tinha 3 partes. Então, lá na base ficariam os produtores, que são movidos pelos desejos, eles cuidam da economia, dos bens. No meio, os guardiões, movidos pela coragem, pela força, os defensores da cidade. E lá no topo, governando tudo, estariam os filósofos reis. Aqueles que saíram da caverna, que são guiados pela razão e, por isso, seriam os únicos com sabedoria para governar de forma justa. Aí fica a pergunta, né? Depois de tanto tempo, de milênios, será que essa história da caverna ainda faz sentido? Bom, o impacto das ideias de Platão é, sem dúvida, inegável. A gente sente ele até hoje. Olha, dá para dizer que o pensamento de Platão praticamente fundou a filosofia ocidental como a gente conhece. Foi ele que colocou a razão acima de tudo, que organizou a filosofia nas áreas que se estuda até hoje. A academia que ele fundou foi basicamente o primeiro modelo de universidade. Essa busca dele por uma realidade verdadeira, por trás das aparências, simplesmente moldou o jeito que o Ocidente pensou por mais de 2000 anos. E tudo isso nos traz de volta para a pergunta do começo, mas agora, pensando nos nossos dias. A alegoria da caverna é um convite para a gente refletir. Quais são as sombras na parede que a gente encara como realidade hoje em dia? Será que são as bolhas das redes sociais, as narrativas da mídia, certas ideologias que a gente nem persegue? A caverna de Platão, no fim das contas, não é só uma história antiga. É um espelho, um desafio para todo mundo questionar o que vê e buscar um entendimento mais profundo da verdade. A jornada para fora da caverna talvez seja tão necessária hoje quanto era lá na Grécia Antiga.